Bom dia, Luciano, Ana Cláudia. Me confirme se vocês estão me escutando bem. Se puderem me confirmar se vocês estão me ouvindo. Bom dia, Diane. Tá ótimo, obrigada, Cláudia. Eu fiz um convite agora para a Suelen, vamos ver se ela recebeu. Bom dia, Su! Bom dia, Mozi. Tudo bom? Tudo, e você, como é que você tá? Tudo bem também. Que ótimo, pontualíssima. Vou esperar Ai, ai, umas pessoas chegando. tá jóia. Aí, né, deixar esse celular. Nossa, eu coloquei tem um tripézinho aqui, se ele cair, cai tudo. Ai, acertei aqui ele agora. Ai, agora tava. Esse tripé aqui meu é um problema. Preciso Não é. trocar. E aí eu, por exemplo, ele acha que o celular pesa, né? Aí ele fica meio torto, assim. Aí eu tenho que colocar umas gambiarras para ver se ele fica certinho. Tá jóia. Bom dia, Cristina, Lívia. Eu tava procurando, tipo, como é que a pessoa se chama quem nasce em São Carlos, né? E aí eu vi que tem duas formas, né? Que é o São Carlense e o outro é Carlo, ai, eu esqueci o outro. E aí eu É, fiquei, fala. não, pode falar, não, é que eu só conheço São Carlense. Deixa eu ver qual era o outro, gente. Porque, né, esses nomes compostos, assim, é difícil, né? Nunca... É, Então, deixa eu ver aqui. Carlopolitano. nossa, nunca ia imaginar. Aí eu não Nunca. sei se esse Carlo, se no caso, se a pessoa for mulher, se fala Carla. Acho que não, né? Tem que ser Carlo mesmo. É, acho que deve ser também. Deve ser Politano, São Carlo Carlense. Politano. E você saiu de lá com que idade? Foi para fazer a faculdade, para trabalhar? Com 24 para 25, Ah, quando então eu você. terminei. Que aí, nossa. Ah, então foi mais a trabalho que você saiu, né? Sim, porque eu sou de lá mesmo, né? Nasci lá, Sim. então vivi lá bastante tempo, minha família toda. E aí, quando eu fui para estudar, fazer faculdade, eu não tive coragem também De de ir para outro sair. lugar. Não, e biblioteconomia tem lá, né? Então E também isso te tem lá. ajudou, né? E ajudou muito, assim, não foi tão difícil ficar, não. Mas Ai, aí meu. todo mundo, só você que se mudou para São Paulo, né? Da minha família, só eu, É. todo mundo continua lá. E aí você não tem pretensões de voltar, assim, né? Ficar em São Paulo e pronto. Talvez um dia, mas por enquanto sem pressa. Tô sem Ótimo. pressa, porque assim, aqui em São Paulo parece, sabe, às vezes que eu queria vir pra cá mesmo antes de ter decidido. É uma coisa engraçada, porque
Aqui essa é uma dinâmica, né, muito intensa, assim, de trabalho, a parte cultural, tudo, né, Sim. tecnologia. Então, assim, tá sendo um grande aprendizado, assim. Tô gostando muito, assim, de aprender aqui, nessa loucura da metrópole. É loucura mesmo. A cidade que não dorme. A cidade Ai. que... Então, simbora, já demos aí um tempinho. Bom dia aí para as pessoas que estão participando. Assim, o ruim do Instagram é que a gente não consegue ver as pessoas todas, né? Só quando elas se manifestam, assim. Então, mesmo que estejam em manifestação aí, recebam meu bom dia. E hoje a gente começa aí as 4 lives em comemoração, né, ao centenário do nosso patrono da educação brasileira, Paulo Freire, que faleceu, no caso nasceu em 1921, mas faleceu ainda nem tão longe assim. E uma das coisas que a gente pensou, assim, das lives, que aí, só retomando um pouco, né, foi feito um convite na página do Instagram, das rodas literárias e no Facebook também, tinha um link de inscrição também naquele link da bio, para que as pessoas que quisessem participar dessas lives, elas poderiam se inscrever. E aí, no caso, houve pouca adesão, mas tinha muita adesão no círculo de estudo, né, que a gente fez sobre o capítulo A Importância do Ato de Ler. Só que mais de 50 pessoas se inscreveram para aquele círculo e mais da metade já tinham lido alguma obra do Paulo Freire. Então, eu acabei tirando essas pessoas do círculo e propondo as lives. Assim, foi uma forma também de suprir, né? Porque os círculos que aconteceram em março e o outro mês passado, em agosto, é justamente para as pessoas que, né, não têm muito contato com a obra. Assim. Eu reconheço que o Paulo Freire ele é enormemente citado, assim, eu acho que eu até brinco, né, de 8 em cada 10 dissertações é citado Paulo Freire, mas às vezes a citação passa somente pela citação, pelo aquele momento em que você precisa colocar um pensador, um filósofo, em que embase a sua pesquisa, mas a leitura propriamente dita, ela raramente se aprofunda, né? Então, eu acho que o círculo é mais para cobrir um pouco esse abismo que tem entre a citação e a não leitura. E aí, dessas pessoas que foram convidadas para lives, apareceram 3, que foram a Suelen Camilo, que está aqui, a Cristina Leite e a Ana Cláudia da Silva. Né? A Ana Cláudia será no próximo sábado e a Cristina no terceiro. E no último, nós 4 estaremos aqui para tentar trazer algumas outras questões que não foram abordadas e tal. E aí já agradeço aqui de antemão a Suelen pela disponibilidade não só de estar hoje aqui, mas sobretudo de ter participado das 2 reuniões que a gente fez, né, para poder conversar sobre, para a definição das escolhas das cartas, o próprio título, né, o tema bibliotecária sim, tia não, isso foi, no caso, conversado, a própria Suelen trouxe. Então, assim, toda essa disponibilidade que eu acho que precisa ser valorizada e muito, porque hoje a gente tem essas relações muito, né, fugazes e tal, e um compromisso como esse, eu acho que precisa ser reconhecido, e eu tenho assim uma admiração enorme pelo seu trabalho. Já te conheço, né, um pouco mais de um ano, infelizmente não pessoalmente por conta da pandemia, mas isso com certeza vai ser diluído aí nos próximos meses, quando a gente conseguir voltar, pelo menos com a segunda dose, todo mundo vacinado. Mas aí, pensando em hoje, e também na escolha, né, dessas lives, a quem ousa ler, sempre remetendo à obra freiriana. Então, né, só para mostrar para as pessoas que estão aqui, as cartas para quem ousa ensinar, no caso, né, eu quase copiando o Paulo Freire, mas lives a quem ousa ler, e aí quem ousa ler Paulo Freire, pensando nesse contexto político que a gente está, né, de difamação, de negação da ciência, de avesso, né, é uma galera que tem uma alergia ao conhecimento. Então, mais do que nunca, essas lives são necessárias. E, para começar, vou pedir para a Suelen, se ela quiser
trazer um pouco, né? Eu brinquei aqui no início a questão de São Carlos, porque né, saber onde os nossos pés pisam, isso é interessante, né? Eu já adiantei aqui que a Suelen é bibliotecária, formada em biblioteconomia, mestranda também na área, e que atua no CEL, para quem não conhece, que é o Centro de Educação Unificado de São Paulo, né? Tem uma rede de CELs no município de São Paulo. Ela trabalha numa biblioteca dentro desse CEL e recebeu aqui a incumbência de falar um pouco dessa escolha, né? Eu vou querer que você fale um pouquinho de qual carta que você escolheu do livro, dessa professora Cintia Não, qual a sua escolha, o porquê, como que ela se relaciona com a sua prática de trabalho, enfim. Suelen, fica à vontade, a palavra é sua e simbora. Simbora. Muito obrigada, Muzi, sim, agradeço pelo convite, mas principalmente pela promoção, né, por meio do projeto Rodas Literárias, que você, quanto profissional, promover esse espaço para a gente poder conversar sobre essa relação, né, a importância do Paulo Freire para todos nós, né, que atuamos na educação, professores ou não, professores ou não, mas que de alguma forma contribuímos ou tentamos, né, na medida do possível, do impossível, contribuir para a educação no Brasil, né, no nosso local de trabalho, na nossa região. Então, muito obrigada mesmo, né, por esse espaço. E também admiro muito seu trabalho. E assim, esse momento, assim, né, de pensar na carta, de escolher a carta, foi um momento, assim, muito curioso, assim, porque existem uma quantidade, né, uma quantidade de cartas no livro, e que todas elas, né, de alguma forma também dialogam com as bibliotecas, né. Mas, em especial, acredito que a primeira carta que fala, né, ensinar, aprender leitura do mundo e leitura da palavra, que foi essa, né, que eu acabei, né, propondo, né, nas reuniões que a gente fez, na primeira reunião, é justamente por conta dessa ligação com a leitura, né? Eu acho que um fio condutor para a gente pensar a relação da leitura na biblioteca. Uma vez que a biblioteca pública, né, especial, e que está no contexto da educação, onde eu estou hoje atuando, ela tende assim a ser vista como espaço de leitura, primeiramente. Antes de tudo, antes de qualquer outra atividade, de educação e tudo mais, então um espaço de promoção de leitura. E essa carta, ela fala muito dessa relação da leitura com a escrita, com a apropriação também, de um certo modo, do conteúdo. Também fala um pouco do estudo e de como que esse processo de ensino, o ensinar e o ensinante, ele se dá através assim de um aprendizado mútuo e contínuo. Porque o educador, o professor, ele não é só aquela pessoa que detém todos os conhecimentos e que transmite ao aluno, né? Aqui nessa carta, o Paulo Freire deixa muito claro para a gente que o ensinante, quando ele diz logo no início, é aquele que está no processo de ensinar, mas ele é ensinante justamente porque ele também está no processo de aprender. E ele precisa estar aberto para isso, porque o aluno, né, aquele que é quem está aprendendo, ele precisa se sentir à vontade também para demonstrar a leitura que ele tem do mundo. Porque ele não é uma tábua rasa, vamos usar essa expressão filosófica, né? Ele não é uma tábua rasa que a gente vai colocar as coisas para ele, vai impor a leitura, o livro, os títulos da biblioteca ou os conteúdos disciplinares. Ele ela ou ele, né, enfim, independentemente do gênero, né, também toda essa diversidade que a gente precisa abarcar no contexto da educação, vai precisar também expor, se sentir à vontade para relacionar sua leitura de mundo com aqueles conteúdos e com aquele processo de ensino que ele vivencia a partir do professor, da professora. E eu acho assim, que isso tem muito a ver, para mim também se relaciona muito, tentando criar esse paralelo, né, do professor assim, tia não, bibliotecária assim, tia não, porque o acervo da biblioteca, quando a gente escolhe os livros que nós vamos comprar, ou aqueles que nós vamos aceitar de doação, aqueles que nós vamos trocar, né, tudo isso, ele envolve também
esse acolhimento de saber o que o leitor quer ler também. Pelo que ele se interessa, o que vai dialogar com esse território. A gente não tem apenas que pensar nos grandes clássicos da literatura, nessa visão, né, daqueles que vêm, sei lá, por exemplo, da Europa, ou aqueles outros mais famosos, mas pensar também nos nossos próprios escritores, que muitas vezes o leitor na biblioteca do céu, ele também é escritor, ele também escreve, tanto que nós temos uma editora hoje, né, Gráfica Heliópolis, lá dentro da biblioteca, atuando, publicando, e ele tem as suas histórias, suas narrativas, e ele quer também dialogar por meio dessas narrativas com essas outras obras clássicas que estão postas no mundo, e já são de alguma forma reconhecidas no mundo todo. Então, quando a gente pensa assim nessa leitura, é uma leitura mesmo que abarca esse processo de troca. Então, assim, a bibliotecária, o bibliotecário, eles podem não ser os professores que estão ali dentro da sala de aula, mas quando eles se aproximam cada vez mais do contexto da educação, que é no caso da Biblioteca de Céu, que tem uma gama de escolas, de ETEC, Universidade Aberta no entorno, atende um público escolar também, mas não somente, a gente também acaba sendo visto como um professor, porque a gente está mediando, então é um educador, né, porque tem essa relação também na obra do Paulo Freire, de como ele aborda o educador enquanto uma pessoa que não necessariamente tem o título de professor, mas que ele também participa do processo formativo. E isso inclui bibliotecários, zeladoria, pessoas que trabalham na limpeza, colaboradores da vigilância, merendeiras, todo esse grupo de pessoas que estão envoltos no processo de formação daqueles alunos, daqueles discentes, daquelas pessoas. Então, muitas vezes, diante das atividades diversas que a gente promove na biblioteca, de contação de história, de oficina literária, ou de mediação em parceria com os professores, outros profissionais da sala de aula, da educação infantil, até o EJA, as pessoas, os alunos desses espaços, eles tendem a nos ver como professores, né? E aí é onde entra o tia também para a bibliotecária. Então aí a gente ouve também, tia. Não é que a gente não goste de ser chamada de tia. Não é que a gente se sinta menos por isso. E o próprio Paulo Freire coloca também no livro, né, que logo no início também, e também esboça um pouco mais nessa primeira carta, que dizer tia não quer dizer que estamos menosprezando a tia, mas que existe nesse discurso da tia, uma armadilha ideológica, né? Uma armadilha ideológica que a gente precisa estar atento. Então, quando você é bibliotecária, você é professor, você é chamado de tio ou de tia, professora, a gente precisa entender onde e em que contexto está sendo dito, principalmente que contexto político que isso se diz e qual é a ideia que isso carrega, né? Então, essa armadilha na qual somos colocados inocentemente pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, adolescentes, a gente precisa ter ciência disso. Isso não quer dizer, e o Paulo Freire também coloca isso pra gente, que a gente deva negar ser chamado de tia, ou que a gente não deve gostar de ser chamado de tia, mas que a gente precisa ter consciência da armadilha ideológica que isso carrega, né? Porque nenhum lugar é neutro, né? Pensando aí, como você falou no início, né, Mozi? Existe hoje um contexto político de negação da ciência, de negação da importância da educação, de tudo, e que isso é ideológico também. O fato de negar é ideológico, que existe esse mito de que você negar as ideias que vão a favor da diversidade, que vão a favor de uma educação mais valorizada, mais assim, democrática, que negar isso é você também negar a ideologia. Como se quem está negando também não tivesse a sua ideologia de padronizar, de autoritarismo, né, que está aqui inclusive nesse capítulo, de trazer a autoridade para os espaços da educação a ponto de negar esse processo de troca de ensino-aprendizagem que pode e deve acontecer entre o ensinante e o educando, né? E aí na biblioteca também essa parceria, essa troca, ela é fundamental. Então, assim, por isso que a escolha desse capítulo
porque eu acho que ele ficou bem claro essa questão da leitura, né, do mundo, essa relação, essa armadilha, e a gente tem muita coisa para falar sobre isso, e é muito bom estar podendo falar sobre isso aqui, né, com você, né, Muzi? Então, nesse início, né, basicamente isso. É uma coisa assim que eu tenho uma sorte de ter muitas, e a maioria são mulheres bibliotecárias, né, perto de mim, assim, e são a Suzy que está aqui assistindo, é uma outra bibliotecária que eu admiro imensamente, porque foge um pouco do que a gente, né, tem essa mentalidade de bibliotecários, assim como outras, e cada um atuando também em lugares diferentes, porque eu acho que isso também tem a ver com o curso, né? O curso de biblioteconomia te dá um leque de atuação muito grande. Então, desde que você pode trabalhar numa parte mais de arquivo, mais fechado, né? Que você não tem um contato com o público, ou por uma biblioteca, ou uma biblioteca de uma instituição jurídica, enfim, tem uma variedade enorme assim, de atuação para a bibliotecária, para o bibliotecário. E aí uma das coisas que, para quem trabalha na parte, né, vinculada à educação, à cultura, à arte, que tem essa relação com o público, uma das reclamações que eu sempre ouço é a questão da formação, né, de ter no seu currículo, na sua grade curricular, a ausência, na verdade, de disciplinas, de práticas leitoras que não só para o próprio, né, estudante, a estudante de biblioteconomia, mas também como depois reverberar isso na sua prática, caso seja a escolha daquele ou daquela bibliotecária em relação ao seu trabalho, se vai trabalhar com o público ou não. Então, assim, queria saber um pouco como é que você lidou, assim, um pouco com essa ausência, porque eu imagino que ainda continue dentro né, dos cursos de biblioteconomia, porque você, no caso, é contadora de história também, né? A Suelen tem mil facetas, assim, escreve também, uma coisa que ela não falou, mas ela escreve. É contadora de história também. Então, como é que você, né, foi suprindo, né, essas lacunas da formação, assim, com a leitura, né, na prática de leitores, de formação de leitores? Nossa, isso é muito... É assim, cada um na biblioteconomia encontra um caminho para suprir suas lacunas, justamente porque tem essa coisa assim, bibliotecárias são profissionais da informação. Então a informação ela está em todo lugar, de todo tipo, de toda natureza, de todo assunto, enfim. E aí a gente fica assim, quando a gente vai trabalhar numa parte mais tecnológica, também encontra uma defasagem tecnológica. Quando vai trabalhar com relação à literatura, tem uma defasagem também nessa questão da literatura. Na educação, a mesma coisa. Na mediação, então, o que a gente faz? Sendo assim, além da prática, que é muito importante, assim, desde o começo, né, lá na UFSCar, o curso de biblioteconomia na UFSCar tem mais de 60 anos, né? Antes da UFSCar existir, o curso já existia na cidade, depois que ele foi incorporado para a UFSCar. Então, assim, desde essa parte prática, que é muito forte também lá em São Carlos, assim, a gente acaba, desde a graduação, indo trabalhar em muitos tipos de bibliotecas, muitos tipos de projetos. Biblioteca digital, virtual, escolar, universitária, especializada, de coordenadoria de comunicação social, ONGs. Então, assim, a gente acaba também aprendendo com a prática nesses projetos, com os professores, porque tem muito também essa ideia, né, do ensino, pesquisa e extensão. Então, tudo que vai ser ensinado, a gente também pesquisa e também estende isso para a comunidade. E nos estágios também que a gente acaba indo fazer, que foi um dos primeiros estágios que eu fiz, foi dentro da biblioteca escolar. Então, dentro da biblioteca escolar, de uma rede, né, do Serviço Social da Indústria, que foi lá, na época, né, que eu aprendi com o bibliotecário, que estava lá, que foi meu chefe também, como atuar ali naquele espaço, e com a coordenação pedagógica, com as professoras. Então, era importante que se tivesse a contação de história. E antes disso, eu trabalhava com bibliotecas universitárias em base de dados e bibliotecas virtuais. Então, foi um espaço diferente, porque agora eu saí da parte tecnológica, de dados e tudo mais, que está cada vez mais importante na biblioteconomia, a relação da gestão de dados e tudo mais, e fui para a parte educacional com mediação e contação de história, leitura dramatizada e tudo mais. Então, ali, aquele espaço de prática,
foi muito importante, porque ele acaba, a gente também desenvolve isso, acaba desenvolvendo na biblioteconomia, assim como em várias áreas na formação, o hábito de pesquisar muito. De pesquisar, pesquisar e ler bastante e procurar entender, eu não sei fazer, mas quem é que sabe, né? Então vamos procurar saber quem é que sabe, vamos ver quem já escreveu sobre isso, quem já publicou sobre isso. Então é uma coisa muito assim de bibliotecária também, essa coisa assim de eu não sei, mas eu vou achar quem sabe. E essa coisa de pesquisar o tempo todo, né, mesmo? Então a gente está sempre fazendo levantamento, é uma coisa que permeia a nossa atuação, a pesquisa. Mesmo no contexto não acadêmico, científico, a gente sempre está buscando fazer a comparação das melhores práticas e trazer para o nosso contexto de atuação. Então, aliando essa prática com investigação, então vamos ler quem é que fala de educação. Quem são os bibliotecários que falam de educação no Brasil ou fora do Brasil? E aí a gente também se apropria do que tem de base de dados internacionais, do que tem na América Latina, do que tem, enfim, na Europa, nos Estados Unidos, na África. Então, assim, a gente desbrava assim, tudo que tem de conhecimento, a gente vai para aprender a fazer. Então, o bibliotecário, como ele tem, além desse leque muito grande de atuações, assim, ele acaba, desde o comecinho da formação e da atuação no mercado, aprendendo a se virar, vamos dizer assim, aprendendo a pesquisar e buscar, né, e fazer essa troca, aprender com o outro, que nem, por exemplo, aprender com você, Muzi, aprender com a Regine, com tantos outros profissionais da literatura, da educação. A gente sempre está querendo buscar, né, das fontes, ouvir, saber, e tá aberto, né, para isso. E isso é muito legal, porque vai de encontro ao que o Paulo Freire também coloca pra gente. Porque pra gente se colocar como professora, como educador, a gente precisa gostar de pesquisar. A gente precisa ter um espírito científico, uma paixão por ensinar, um amor, um cuidado para aquele aluno, pelo outro, a ponto de querer sempre investigar e preparar as aulas, preparar o conteúdo, planejar as coisas, mas com uma investigação científica muito forte, né? Ele fala que isso deve fazer parte de toda a vida do professor e da professora. E quando a gente fala assim, tia, né, quando a gente diz, olha tia, tio, a gente está negando esse profissionalismo que precisa ser colocado. Então, dentro dessa armadilha ideológica, está também esse profissionalismo, essa preparação, porque uma tia, ela não é que ela é importante também na vida da pessoa, mas ela pode se negar a ser tia de alguém, do seu sobrinho, por laço sanguíneo. Mas uma professora, ela não pode negar-se, enquanto profissional, a fazer ciência, né, pesquisar. Não que ela vai ser assim, a pesquisadora que publica no artigo, mas assim, ela precisa ter essa veia investigativa muito forte, ela precisa sempre estar se formando em formação contínua, procurando se aprimorar e se atualizar. E isso exige uma abertura do Estado, né, da estrutura do Estado, para que ele forneça essa infraestrutura, né, essa abertura para que esses profissionais eles se formam continuamente, eles sejam valorizados também financeiramente e eles também sejam respeitados. Então, quando você fala, você é tia, você passa e transfere para aquela profissional, seja bibliotecária, seja professora, enquanto educadores, um maciamento, como ele diz, você adocica, você torna ela uma figura dócil e que tem um certo vínculo que não é tão mais profissional, mas que ele passa a ser um vínculo afetivo. Não que esse vínculo afetivo ele não possa existir, mas quando você coloca tia acima, né, dessa relação profissional, ideologicamente, né, principalmente de um contexto, uma conjuntura política autoritária que é que a gente vive, né, atualmente, a gente está falando, por exemplo, que essa profissional ela não vai poder fazer greve para brigar, por exemplo, pelo direito de ter essa educação continuada, pelo direito de ter uma infraestrutura que permita que ela pesquise, que ela investigue, que ela vá atrás dessas fontes para aprender sempre, o aprender a aprender sempre, né, que passa pela vida do ensinante. Ele aprende com o seu aluno, ele aprende com os outros profissionais e ele aprende também
com os cursos mesmo de graduação, de pós-graduação, e o Estado precisa suprir isso para esses profissionais. Então, muitas vezes a gente vê as greves e tudo mais, e na opinião pública, dentro dessa questão da tia, corre o risco de falar assim, olha lá, quantas crianças fora da sala de aula a tia está deixando. Olha, a tia está lá na rua fazendo greve, levantando faixa, né, militando, está fazendo isso e deixando os seus sobrinhos, entre aspas, sozinhos em casa, sem ela. Olha o que, né, essa tia é muito má. Né? Então, assim, e aí essa ideologia, esse sentimento que dispersa na sociedade, então, assim, aí aquela criança ela não vai poder ir para a escola, muitas vezes vai deixar de comer a merenda e tal, mas assim, por quê? Porque a tia, ela tá fazendo greve. E aí, para uma questão ideológica, vai ficar assim, olha, mas isso é errado, isso é desumano, ela não tem amor pelos alunos, ela não tem, mas na verdade, o que o Paulo Freire nos diz nisso existe o quê? Um exemplo de cidadania. Na verdade, o que ela está fazendo, ó, fazer a greve, lutar pelos seus direitos, que Paulo Freire coloca, ela luta pelo direito de exercer os seus deveres da melhor forma possível quando ela está fazendo greve. Então, ela está dando um exemplo de cidadania para os seus alunos, de como eles devem lutar pelos seus direitos na sociedade. E aí ele desvela isso e tira, né? E, nossa, é brilhante, né? Todo Paulo Freire, assim, todos nós somos, assim, enfim, seguidores, citadores, enfim. Mas é isso, então, colocando, né? Então, assim, o bibliotecário, ele tem essa importância, né? Também ele vê essa importância, assim como os professores também, de sempre estar preenchendo as lacunas por meio da formação contínua, da pesquisa contínua, de preparar os conteúdos e sempre aprendendo, nunca para, nunca para. Sim. E esse é o direito de reivindicar, né? Imagina uma reunião com o secretário de Educação, com o governador, com um presidente decente, né? Não esse no caso, uma reunião em que essas tias estivessem, né? O que ia se conversar com a tia? Ia falar da roupa do sobrinho, das malcriações, e não, de fato, sobre aprendizagem, sobre uma melhor qualidade tanto da infraestrutura do espaço, mas, enfim, né, são questões que realmente diminuem, né, o próprio José colocou aqui, o Elvis colocou, né, uma algema silenciadora, porque é exatamente isso. E você falou uma palavra que eu acho que é muito importante a gente, cada vez eu ouço menos, né, que é a questão da cidadania, né, o ser cidadão, o ser cidadã, que tem, não é só os nossos direitos, né, mas os nossos deveres, e um desses deveres é justamente reivindicar, né, ter consciência da nossa corresponsabilidade com tudo que está acontecendo e o que a gente pode, de fato, nos organizar para que isso não se repita, né? Então, isso é uma consciência política, né? Porque é aquilo que está marcado em todos os livros do Paulo Freire, que a educação ela é política, não tem como não ser, não existe escola sem partido, ele é uma ideologia perigosíssima, mas é uma ideologia, de qualquer forma, não existe uma forma, um ponto de vista referente à educação que não seja ideológico, assim. Então, essa inocência de que a gente pode ficar em cima do muro, né, que pode ser tipo o William Bonner, que acha que o jornalismo é imparcial e que não, né, enfim, a gente sabe as escolhas, né, todas as escolhas da palavra, as imagens que vão colocar na reportagem, tudo isso está carregado de ideologia, tudo, né? Até mesmo a gente aqui com a escolha do livro estamos ideologicamente marcadas, assim. E aí, pensando também nisso que você começou, né, na sua fala, da leitura de mundo e da leitura da palavra, eu fiquei pensando se muita gente aqui não é de São Paulo, né, e aí pensar se pudesse contextualizar um pouco o Céu Heliópolis, né, eu acho que talvez alguém já tenha ouvido por conta da comunidade, né, Heliópolis na televisão, mas situar um pouco esse seu local de trabalho, as suas ações, as suas práticas leitoras, assim, dentro desse contexto, dessa leitura de mundo mesmo de território, né? Porque o céu, teoricamente, seria um espaço de diálogo com o território. Claro que às vezes isso não acontece, mas aí, enfim, queria que você falasse um pouco, contextualizar para a gente também, para quem não é de São Paulo
e não sabe bem o que seria o céu, como que é essa biblioteca de 2 andares e tal. Sim, sim. Nossa, assim, né, assim, o céu, ele é um espaço, né, um complexo educacional em que integra, assim, várias seis, algumas, né, todos os céus, assim, Centro de Educação Infantil, EMEIs também, que são, né, as escolas, né, municipais de ensino infantil. Depois temos também EMEFs, que são as escolas municipais de ensino fundamental, que também acolhem o EJA. Depois, em alguns, boa parte também tem ETECs, né, no caso do CEU Heliópolis, fazendo esse recorte, nós temos todas essas tipologias, né, de unidades de ensino, de educação, e também temos a ETEC com o ensino médio e com os cursos técnicos, né, profissionalizantes, e também a Universidade Aberta, a Unicel. Então, assim, vai desde a primeira infância, né, no nosso público, até a terceira idade. E passando por diferentes demandas de informação, né? Diferentes demandas de literárias, diferentes demandas de tudo isso. Heliópolis, assim, é uma comunidade assim que tem uma história que eu também, né, estou aprendendo isso, né, faz relativamente pouco tempo que eu estou aqui, uns 4 anos, então tem uma história assim de resistência muito forte. Existe um movimento, né, muito forte também dos moradores, né, da associação de moradores que luta, né, para poder garantir aquele espaço, um espaço que é muito especulado em termos imobiliários. Ele está ali, Heliópolis, né, ele é uma das maiores, fica assim, Heliópolis e Paraisópolis, né? Uma hora uma notícia sai que Heliópolis é a maior favela do município, depois Paraisópolis, e aí às vezes fica esses dados, porque o próprio censo demográfico dessas regiões, ele tem as suas problemáticas também políticas de investimento para captar esse censo de uma forma mais adequada. Mas Heliópolis né, junto ali com Paraisópolis, são as maiores, não estão juntos territorialmente, estão em lugares diferentes, né, regiões diferentes da cidade, mas Heliópolis, assim, ele é muito grande. A gente tem agora mais de 200 mil habitantes ali, num espaço, assim, pequeno, então tem uma densidade demográfica, um conjunto, né, de pessoas por metro quadrado muito grande, e há muito, né, desde quando eles foram retirados de um lugar, né, na Vila Prudente, né, há décadas atrás, há mais de 40 anos atrás, para compor aquele espaço, né, para formar lá suas casas, muitos não eram de alvenaria ainda, eles vêm resistindo, né, as pessoas vêm resistindo e lutando politicamente, com educação, tanto que Heliópolis também muitas vezes reconhecido como bairro educador, por conta dessa militância pela educação. E a Biblioteca do Céu, ela está ali e ela existe, o Céu Heliópolis, por conta dessa luta da comunidade para que aquele céu viesse a existir. E antes, aquele Céu Heliópolis, ele era um território que era assim, como se fosse um terreno assim, baldio, mas que tinha ali algumas atividades, mas que funcionava como fosse um cemitério de carros, né, de ferro velho. E ali acontecia todo tipo de coisas, né? Muita violência e tudo mais. E toda essa transformação, essa luta de dentro da própria comunidade, das lideranças comunitárias que resistem até hoje, né? Principalmente também por meio da UNAS, que está ali, né? E que também lutou muito para que esse céu existisse. Esse espaço está ali para atender, né, essa comunidade, assim como todos os outros céus. E porque é uma política, né? O céu é uma política também que faz parte de uma política que visa a redução da desigualdade social, que visa o acesso à cultura, ao esporte e ao lazer para a periferia. Então é um projeto inovador também, pensar o complexo educacional com biblioteca, com profissionais do esporte e com outros, né, teatro, cinema, e FabLab também, temos lá a FabLab Livre, que tem a filosofia do it yourself, né, de faça você mesmo, com impressora 3D, com a parte toda digital também de tecnologia. Então, assim, tudo isso para poder, de fato, trabalhar pela redução da desigualdade. Então, esse espaço do céu, ele está envolto mesmo na militância, né? Não tem como a gente falar assim, né, vou estar ali como servidor público e não vou, né, pensar militantes. A questão da educação ser política, que o Paulo Freire coloca, a educação é política.
Então, você ser uma biblioteca, estar numa biblioteca atuando, que faz parte do complexo educacional, que tem uma proposta de redução da desigualdade, de acesso a várias coisas, né, para aquele território que está ali na periferia, de luta, de resistência, já é um ato já de militância todo dia. Então, e aí as ações que permeiam a biblioteca, as práticas educativas, as práticas leitoras, elas também seguem essa linha também de pensar, de formar os leitores, mas não assim de uma perspectiva, vamos ler e ler assim, por ler. Também a leitura é um ato político, né? Porque também no livro A Importância do Ato de Ler, do Paulo Freire, a gente tem ali essa visão que ele traz política do ato de ler também, dentro da aliada à educação. E essa leitura do mundo. Então, as pessoas que estão no território, os moradores de Heliópolis, eu me mudei também para a região de Heliópolis, moro assim, a 9 minutos a pé de Heliópolis, então eu vivo aqui, assim, né, todo dia. Eles têm essa leitura de mundo, então muitas pessoas que vieram do Nordeste, de várias partes do Brasil, que compõem, né, tudo, muitas pessoas que são descendentes de quilombolas, também em regiões do Vale do Ribeira e outras regiões que compõem esse território. Então, são de fato as minorias, né, pessoas descendentes de indígenas também, que compõem esse território. Então, pessoas que carregam essa história de resistência já há muito tempo, né, do negro, da nordestina, né, das pessoas. Então, existem movimentos sociais também, o movimento LGBT, QIA+, o movimento de mulheres, né, das mulheres, porque as mulheres lá na formação de Heliópolis, elas estiveram frente a frente com os grileiros, com a polícia, a ditadura militar e tal. Então é uma história, assim, muito, assim, com a qual todos nós temos muito que aprender, inclusive nós bibliotecários, que temos que aprender todo dia com essas lideranças, né, que tem muito a nos passar sobre como resistir. Então, eles têm essa leitura de mundo. Temos lideranças, muitas vezes, que são analfabetas, que não terminaram o ensino fundamental, mas que têm uma consciência política cidadã extremamente aguçada e que muitas pessoas com doutor, pós-doc não têm no Brasil. Então, isso a gente precisa também ter essa humildade enquanto profissional constante, não só para saber que a gente não sabe, procurar quem sabe, mas também para ouvir as pessoas, né? Para ouvir esses moradores, para depois propor um desenvolvimento de coleção, para depois pensar as demandas do território e saber como é que nós vamos formar as atividades de leitura, como é que nós vamos escolher as histórias que vão compor o catálogo de contação de história, como é que vai ser a curadoria. Não vou eu chegar lá assim, Ruth Rocha, ou falar, não, claro, Ruth Rocha é maravilhosa, trabalho muito com ela, mas não vou chegar eu lá com um livro lá, Machado de Assis, a Luiz de Azevedo, ou, né, Clarice Lispector, vou chegar com Miguel de Cervantes, enfim, vou chegar lá com o autor e vou falar assim, olha, vocês têm que saber porque não sei o que, e eu vou fazer essa atividade, ponto. Não, vamos ouvir o que os movimentos sociais dizem, vamos ouvir o que as lideranças comunitárias dizem, vamos ouvir o que o movimento de juventude diz, o movimento negro diz. Vamos ouvir para depois planejar, para depois propor quais são as demandas do território. Nós estamos aqui para servir, né? Nós estamos aqui para prover essa informação. Quais são as informações, quais são as demandas? A partir daí a gente pensa as atividades educativas e leitoras. Então aí a gente começa a conversar, a gente começa a dialogar. Então aí vamos pensar, por exemplo, no EJA. Qual fase que eles estão de aprendizagem? O que eles pensam? E teve uma atividade, assim, vou assim pincelar, mas assim, como exemplo de contação de história, por exemplo, a gente tem 2 projetos, né? Pensando agora nas práticas, assim, dando nomes, né? Nomes. Tem um projeto que é uma letra de histórias, que é um projeto de contação de história a partir da literatura, que também atende de zero até a terceira idade. Então, assim, são histórias que vão de acordo com o contexto, além da temática, mas de acordo, por exemplo, tá tendo muita gravidez precoce, isso sempre existiu. Então vamos fazer esse recorte de pensar uma história. Então, A Menina Mãe é um livro, né? Eu tinha separado ele aqui, mas é um livro que a gente já trabalhou em contação de história para adolescentes, né? Essa obra, que é uma obra, assim, que traz a história de uma... Então, é que tem tanto livro aqui na mesa. Eu achei. Vou trazer, então, esse aqui, A Menina Mãe, é um livro que fala sobre a gravidez de uma menina de 12 anos de idade. E isso é uma realidade do território também.
Então, então a mediação de leitura, a contação de história, ela vai nascer para dialogar com essa realidade, com essa leitura de mundo, né? E a leitura da palavra, ela nasce dessa leitura de mundo, porque quando a gente está aprendendo a ler a palavra, todos nós, independentemente da idade, a gente vai tentar enxergar nas palavras o objeto que essa palavra representa no nosso mundo, na nossa leitura anterior. Então aí, esse daqui é um livro que fala uma história muito triste, mas é real, e vai tratar de questões como educação sexual, que também autoritarismo não quer, né, que aconteça. Sim. Então, assim... Fala a autoria do A Menina autoria é Mãe. da Maria da Glória Cardia de Castro. É de 1994, pela Editora do Brasil. Mas é assim, é super recente, eu emprestei já tantas vezes, me devolveram a última vez no achado. Mas enfim, tudo bem. O importante Se é que a leu, tá história... ok, né? Se leu, tá ok. E assim, aí outro livro também que a gente trabalhou, é outro projeto, Clube de Leitura. Então, Clube de Leitura, trabalhamos aqui essa obra, né, que é o álbum, né, o disco de 1997, Sobrevivendo no Inferno, Racionais MCs, que estava pro vestibular, mas que também a gente vai, no clube a gente ouve as músicas, e a gente dialoga também com outros clássicos da literatura brasileira, como, por exemplo, o Cortiço. Aquele território do Cortiço, o que ele tem em comum com o território narrado pelos Racionais MCs, e o que isso conta do nosso território de Heliópolis, e o que isso conta da nossa história Brasil, né? Então, aqui pela editora Companhia das Letras, né? Então é uma obra assim, então a gente vai fazendo essa leitura, né, das letras e ouvindo as canções e dialogando com outros textos, né, também. Então é uma prática também, né, leitora e ao mesmo tempo educativa de formação, né, política, do ato de ler, né, como diz o Paulo Freire. Mas também temos outras obras também, como por exemplo a história de princesas, da Kilsan de Oliveira, o Moba, né, Histórias de Princesas, sua ilustração de Josias Marinho, pela editora Mazia Edições, que vai trazer as princesas africanas, que vai dialogar com as origens africanas, afro-brasileiras do Brasil, com a formação. Então são contações para todos os públicos, mas principalmente público infantil, que a gente trabalha as religiões também de matriz africana, mas do aspecto cultural, enquanto parte da formação do Brasil, não pensando, vamos catequizar como aconteceu, né, na história do Brasil, mas pensando mesmo na diversidade do acervo. E esse livro aqui é muito legal, porque uma vez uma criança chegou na biblioteca, o Igor, se eu não me engano, e eu estava trabalhando nesse livro, né? Porque a gente na Biblioteca do Céu, assim, a gente está fazendo atendimento e está preparando atividade. Sim, Ele chegou para interessar. E daí ele olhou assim o livro e ele falou assim, nossa, que legal. E ele começou a folhear, abrir o livro e tal. Aí ele viu aqui, né? Oiá. Oiá e o Búfalo Interior. Uma história maravilhosa, infantil também. E aí ele falou, nossa, mas isso daí tem a ver comigo, minha família. Que, sabe, e ele se identificou, né, um menino negro também ali, que sempre tá ali com a gente, ele falou assim, nossa, mas que legal, eu quero levar esse livro, né, e aí ele foi lá e fez a carteirinha, emprestou o livro, e tem um outro também, que é o menino Nito, que fala da questão da masculinidade tóxica para criança, né, e aí, isso é uma masculinidade tóxica, muito presente também no território, né? A gente sabe da violência contra a mulher, a gente sabe de tudo isso, e como que essa masculinidade, ela tange isso. Então, o menino, eu vi que o homem pode chorar, o Nito, ele chorava muito, né? E o pai dele fala que ele não pode chorar e tal, então aí tem toda uma trama. E aí ele volta com a mãe dele na semana seguinte, mãe, eu quero pegar esse livro, né? E eu quero pegar esse livro, então quer dizer, a contação, ela também forma leitores, né? Nesse sentido. E o clube de leitura também. Né? E depois tem outras obras também, né, que vão se relacionando. E aí, além desse também, a gente tem o projeto que é o Guardiões da Biblioteca, que também são os meninos que sempre queriam estar ali na biblioteca, correndo e tudo mais. E aí a gente começa a acolhê-los também. Qual é, né? O que eles querem? Eu quero jogos, eu quero... Mas aí a gente começa a acolher as narrativas. Por que você gosta de jogos? Porque eu conheço o gamer, e o gamer lá do YouTube, ele era muito, muito pobre, ele não tinha dinheiro, não tal, e ele conseguiu, por meio de ser gamer, youtuber, mudar a realidade da família dele. E aí você vê e ele fala assim, e tia, né? Tia, vem cá que eu vou te mostrar o vídeo do gamer e tal. Aí a gente vai ouvir o vídeo e assim, é emocionante. Você vê o olho da criança brilhando. Então, quer dizer, ela tem sonhos
E por que eu vou negar o vídeo do game no YouTube enquanto uma fonte de informação também? Enquanto uma ponte, uma narrativa daquele game, daquela superação que vai me conectar com aquele guardião da biblioteca, a ponto de a gente começar a conversar e ele se abrir para outras leituras. Como, por exemplo, foi o projeto de mediação de leitura compartilhada também, que é um projeto também que não é contação de história, mas é leitura compartilhada, que a gente faz rodas também, e eles leem. Foi o que nós trabalhamos, foi Tudo Vai Dar Certo, escrito pela Cedella Marley, que é filha do Bob Marley. E eles gostam muito do Bob Marley, assim. E aí a música é baseada no Three Little Birds, né? E aí, Three Little Birds, don't worry, né? E aí vem... e aí eles ouvem... E foi maravilhoso, assim, a gente vai criando laços. E aí, a ponto de eles falarem no começo que não gostavam de ler, e passado um tempo, eles falam, e hoje, tia, a gente vai ler o quê? O que a gente vai ler? Até o ponto da gente começar a ler, por exemplo, O Pequeno Príncipe, do Ante Anderson Exupéry, que é um clássico, que é francês, mas assim, a gente começou por onde? A gente começou por eles, pelas demandas deles, pelas narrativas, pela leitura de mundo deles, para começar a leitura da palavra, né? E aí a gente vai construindo. Depois a gente está com outros projetos também que estão saindo, que a gente está formatando, que é a parte de tecnologia, a parte dos dados, né? De trazer essa... É uma tendência agora também pós-pandêmica, já era, mas que acelerou, da biblioteca enquanto mediadora de tecnologia, de espaço, que promove, né, essa formação tecnológica das pessoas, do digital, da democracia digital. Então, assim, aí tem várias referências, então, aqui para bibliotecários também, quanto pesquisadores, de onde vem nossas referências para formar essas atividades, para avaliar, para planejar, que o Paulo Freire tanto defende, né, na nossa formação. Então, aqui, letramento formacional, função educativa do bibliotecário na escola, da Bernadette Santos Campelo, alfabetizar e letrando. É uma biblioteca pública, a Biblioteca de Céu é uma biblioteca pública, mas ela também tem esse cunho de atender as pessoas por meio da educação popular. Pensar a educação popular, que o Paulo Freire defende, que é a partir da realidade, né, do nosso público, e como é que a gente traz isso, né, o combate à fake news. Então a gente tem os projetos de fact-checking, né, como pensar o que é uma fake news, a leitura crítica, né, do texto. Então a gente vai, sim, trabalhando tudo isso, essas práticas, né, leitoras, e é sempre assim, as práticas leitoras da formação contínua do profissional e as práticas leitoras de promoção e formação da leitura da comunidade, do público. Então, são esses dois paralelos, mas que se encontram quando a atividade ela se dá. E sim, teve uma oficina também, um outro exemplo também de atividade, que foi uma oficina com o público que estava se alfabetizando, adultos, né, do EJA, em parceria com os professores do EJA, foi à noite. E nós levamos aquele livro Pera, Marmelo, Martelo, da Ruth Rocha, que é muito interessante, porque como que o menino constrói as palavras, né? Como que ele constrói lá no livro, ele vai falar sentador. Ele fala o que é sentador? Ele parte do quê? Da concepção que ele tem, é uma cadeira. Então, assim, depois o cabeceiro, né? E assim vai, tipo, suco de vaca, é o leite, né? Então ele forma as palavras, né, a partir de como ele enxerga os objetos. É a leitura de mundo, esse livro ele representa muito essa linha tênue, né, enfim, de formação do vocabulário. E é muito bonito Paulo Freire falando como ele aprende a ler o mundo primeiro, o mundo dele, e depois ele vai, à medida que ele vai se formando enquanto leitor literário, ele vai lembrando das coisas que ele leu na infância, dos objetos, da árvore, da mangueira, né? É uma parte muito bonita da importância do ato de ler. Tipo, primeiro o chão foi minha lousa e o graveto, o galho foi meu giz, né? Isso é muito bonito, né? E aí a gente vai entendendo por que de também essa pessoa, o Paulo Freire, ser esse intelectual, esse militante, esse educador, enfim, que tem muito assim, um legado que nos ensina tanto para os professores, educadores, mas também para os bibliotecários. E nós, nesse pós-pandêmico, também temos essa inovação, né, a ser feita, uma inovação muito importante a ser feita com relação ao nosso formato de atendimento, né? A gente vai ter que formar aí muitas coisas, né, que vão acontecer. Mas enfim, são esses exemplos. Não, e esse capítulo da importância do ato de ler, ele é lindo porque ele né, tem uma construção ali que eu até brinco, tem passagens que poderiam ser um romance, poderiam ser toda, né, a forma
bonita assim que o Paulo Freire fala sobre essa leitura de mundo. E também essa não hierarquia, né? Porque você, quando hierarquiza como se a leitura da palavra fosse, né, melhor do que a leitura de mundo, é esse que está o problema. Na verdade, são duas formas diferentes de você lidar com o que está ao seu redor, né? Claro que vai existir uma que vai ser reconhecida, né? Que é a leitura da palavra, que você precisa, de certa forma, ter um certo domínio desses códigos para poder ter acesso a outras coisas, mas isso não inviabiliza o conhecimento do mundo. Ó, tem aqui, vendo os comentários, se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Suelen, agora é a hora. Ó, tem uns comentários aqui do Elvis, que indicações ótimas, parabéns pelo projeto, possibilitar os estudantes a leitura da palavra associando a sua leitura de mundo. Nossa, a Cristina. A Giselda, que experiência bacana. Olha lá, a Idara, não sei se é esse o nome, ou Dandara, acho que é Dandara, porque tem o I na frente. E Dandara ou Dandara perguntou se podia repetir o nome do livro. Aí qual seria o livro, né? Que você falou de alguns. Foi alguns, assim. O que, não sei se é qual exatamente, mas pode... não sei. Dandara, se você puder dizer sobre qual livro, né? Porque... Ó, tem esse daqui, Alfabetizar Letrando da Biblioteca Escolar, pela Cortez Editora, do Fabiano Moraes, Eduardo Valadares, da Marcela Mendonça Amorim. Tem esse Letramento Informacional, da Bernadette Campelo, Função Educativa do Bibliotecário na Escola. Esses são para ter referências teóricas para escrever os projetos, né? Que antes a gente escreve, planeja, né? E tem outros também, são alguns exemplos. Omo-Oba, trabalhado em contação de histórias de princesas, da Kilsa de Oliveira, pela editora Mas Edições, que ele vai tratar da cultura, né, afro-brasileira e a relação com o continente africano, então toda essa questão cultural da mitologia africana também, mas de toda essa diversidade, né, cultural. Racionais MCs, que é do livro, Sobrevivendo no Inferno, que é do álbum, né, que também fala, e a gente pega as letras, né, e trabalha com elas em clube de leitura. A Menina Mãe, da Maria da Glória Cardi de Castro, né, também ilustrada pela Taline Schubach, da Editora do Brasil, de 1994, que vai falar da questão de gravidez precoce, importância da educação sexual, a questão da religião, que não permite a educação sexual. É um livro maravilhoso, assim, maravilhoso. A gente já trabalhou com ele em contação de história para adultos, para adolescentes, para a terceira idade, por conta do assunto que é mais pesado. É uma contação de história de 20 minutos, 20, 30 minutos para adultos, com um instrumento que é a cítara, né? Então a gente trabalha também junto com a mediação e as práticas educativas, né? A gente trabalha muito as diferentes linguagens artísticas. Então às vezes a gente tem alguém que pinta, que vai pintando junto, tem alguém que trabalha a parte de dança, a parte instrumental também, de percussão, e aqui foi um instrumento que é a cítara. A cítara acompanha, né, na formação dessa história. Então aí ao longo da história a cítara vai dando ritmo, as passagens, né, e o padre é quem mais ajuda, inclusive, o personagem do livro. Já tô querendo contar, gente, uma linha de computador. E tem outros também que eu vou colocar aqui também, que é a Minata Tagarela, que vai falar também de como a informação ela se dá por meio dos bogolanfines, que são tecidos com pintura do Mali, a pintura africana na região do Mali, a questão da tecnologia africana, as tecnologias sociais africanas e como nós herdamos isso, né? A tintura, colocar para secar, a memória que é colocada ali. É muito linda o final do livro, vou contar porque a personagem da spoiler, porque ela fala assim: na nossa cultura, na cultura deles, do povo aqui, que produz bogolanfines, é da Maté, a autora, ilustradora, né, também, e escritora. Ela fala, na nossa cultura, no nosso povo, os homens, eles tecem, né, e as mulheres pintam segredos, né. E é muito bonito quando ela fala isso, porque, assim, os homens, eles tecem histórias, e as mulheres pintam segredos.
né? Então a questão cultural, e por trás disso tem toda uma questão da oralidade, né? Da literatura oral, de como é que o conhecimento ele é passado oralmente. Essa coisa que muitas vezes se perde na história quando se menospreza a oralidade a favor da escrita, né? E aí vem esse outro também, pensando no Paulo Freire, que é um outro que a gente trabalha também, a parte tanto de contação de história, como também de animação, que é a leitura dramática, que é aquela leitura dramática que a gente faz, que é As Cores no Mundo de Lucy, que é uma menina negra também. E os livros também, muitas vezes, que trazem a representatividade negra, eles também não trazem apenas falando do racismo, mas outras questões que permeiam, como a masculinidade tóxica, e aqui no caso, a deficiência. Ela é uma menina que ela é cega, né? Ela é deficiente auditiva, enfim, congênita, de nascença, e ela tem um jeito de enxergar o mundo. É o, né, o que o autor coloca aqui, desculpe se eu não estiver também usando os termos, né, politicamente corretos, que também eu ainda estou estudando essa parte da leitura inclusiva, mas aqui ela vai falar como ela lê o mundo, como é que ela enxerga as cores, como é que ela faz a leitura das cores por meio dos outros 4 sentidos, do tato, do olfato, do paladar e também né, enfim, dos 4 que eu não deu pra dizer, do olfato, né, do tato, do paladar, tirando e da audição, esses 4 sentidos. Então, como é que ela faz essa visão? Ela sente, então, o azul, ela sabe que quando o dia vai amanhecer e o corpo dela já fica mais quentinho. Então, ela sabe que o azul tá chegando no céu. E o branco é do sorvete de baunilha, geladinho, né? Então, e o cheiro, e quando o canário canta, ela sabe que é o amarelo cor de gema de ovo do canário do vizinho, que é amarelinho e tá cantando. Então, o amarelo para ela tem som do canário. Então, assim, é muito lindo porque é uma leitura. E quando o Paulo Freire fala isso também, né, na obra dele, dessa leitura de mundo, e essa daqui é uma obra linda, magnífica, também para trabalhar não só a questão, enfim, de várias coisas, mas a leitura inclusiva também, né? A gente trabalha com ela, já faz uns 3 anos que a gente trabalha com ela, assim, essa obra, entre outras, né? Então, fica assim para vocês. O autor é o Jorge Fernando dos Santos, ilustrações da Denise Nascimento, que inclusive ela ilustra, né, A Semente que Veio da África, que é uma outra obra que a gente trabalha também, e da editora Paulus. Então, assim, é muito bonita essa história. E tem muitas outras, então a gente vai trabalhando. As fake news mesmo, a gente trabalha muito com digital, não é tantos livros, mas os fact-check, as agências digitais de fact-check, as oficinas, né, de combate às fake news que a gente acaba fazendo, são muito nessa vertente, né? Política também, que vão de encontro com o que o Paulo Freire fala, que a gente precisa ler não apenas mecanicamente, como um cérebro mecânico, né? O Paulo Freire vem e fala, não decorando excertos e trechos de livros, mas de fato compreendendo, fazendo uma avaliação política, crítica, e não só trazendo dados e dados e acumulando. Ele até faz uma crítica, né, à própria militância nesse capítulo dessa primeira carta, né? Aliás, a primeira carta, ele faz essa crítica de como é que a gente precisa entender a mediação dos dados também, para começar a entender a história, né, que dentro dessa memória social do Brasil, dentro da educação. Então, por isso que a gente tem um outro projeto de contação de história, que é o projeto Peneirando e Contando, que é um projeto que ele conta a partir dos líderes, das lideranças da região, dos que ainda não têm livros, os que ainda não têm biografia, os que ainda não estão aí, não têm uma biografia, mas que eles têm uma história. Então, a gente coleta entrevista, a gente faz dos próprios trabalhadores, quem trabalha na vigilância, quem trabalha na limpeza, que são as colaboradoras da limpeza, a gente vai lá, entrevista e ouve a história delas. Eu vim lá do Piauí, e a gente quer saber como é que ela... E aí a gente constrói uma narrativa, uma contação de história dessas pessoas quanto o livro humano, né? Então, pela oralidade, que a gente tem valoriza, essa literatura oral, essa memória também, que não está nos livros, que não está tangível, e aí o Peneirando e Contando ele faz isso. É um projeto que trabalha a contação de história a partir das figuras humanas, né, das pessoas, né? Então é isso, assim. Nossa, lembra muito a própria proposta que está no livro A Importância do Ato de Ler, que são as bibliotecas que o Paulo Freire chamava de populares, né? Quando ele fez, no caso, a viagem, né, para Guiné-Bissau, para Angola, enfim.
enquanto ele estava no exílio. E aí né, de ouvir, fazer essa escuta, para que depois essa história se transformasse também como um processo de alfabetização, né? Porque aí as próprias pessoas contavam as suas histórias escrevendo, e depois isso se transformaria num acervo da própria comunidade. Assim. Então, né, não somente consumir os autores que é oferecido, mas ser também os autores que fiquem ali, vão ficar na prateleira para que a própria comunidade conheça, né, os líderes. Tem a Eliana aqui está perguntando quantos bibliotecários no projeto, porque ela deve ter pensado, nossa, quantos projetos, quantos bibliotecários tem? Nós somos em 3 bibliotecários. E tem a parte também dos projetos de exposição literária e jogos também literários. Então, assim, aí a gente se desdobra, né? E aí tem isso, porque a gente está nesse processo de reestruturação. Então, esse processo de reestruturar os projetos, de tentar enxugar, ver qual que dá para juntar, qual vai ser a periodicidade, porque a gente perdeu pessoas também para a Covid, né? Sim. A gente tinha 3 bibliotecários, a gente tinha mais pessoas na equipe, ATEs, auxiliares, mais assistente, assim, a gente perdeu, né? E a gente não sabe quando também, por tudo, já era muita coisa. A gente muita gente fala, gente, vocês são uma equipe assim, vocês são loucos, porque vocês têm uns 20 projetos aí de leitura e a gente tocava todos o ano inteiro. Chegava dias a gente fazer 10 contações de história num dia, assim. E de manhã... O bom é que tem demanda, né? O bom é que vocês tinham demanda, né? Isso que eu acho que é o importante, né? Tem muita demanda, muita demanda. E eu falo assim, muito assim, é realmente muita demanda. É um desabafo. Então, mas assim, isso é bom porque a biblioteca ela tem esse papel, né? A gente chama dentro da ciência da informação do terceiro paradigma. E então, são 3 bibliotecários, agora só tem uma então são 4 pessoas na equipe. Então a gente está assim, renegociando, reestruturando para tentar continuar fazendo, né, o melhor possível e tentando captar recursos, parcerias. E é muito importante fazendo a parte, tentando entender essa parte da captação, né? Então, embora seja uma biblioteca pública, a gente sabe que assim como na educação existe essa desvalorização financeira e tudo, né? Toda uma questão também de desvalorização da educação, as bibliotecas também sofrem isso. As bibliotecas fecham, muitas, né? Aqui em São Paulo ainda é mais difícil isso acontecer, né? Por conta de todo esse movimento de militância aqui na capital que é mais forte. Mas, por exemplo, em cidades menores do interior, que eu frequentava, que eu ainda circulo, é muito fácil a gente ver bibliotecas fechadas com os bibliotecários. Um bibliotecário só para a cidade inteira, né? E eles trabalhar num lugar de arquivo lá fechado e não ter a oportunidade, nem recurso, nem investimento, nem nada, nem espaço para fazer um projeto de leitura sequer. Isso é uma realidade no Brasil inteiro. Então, assim, uma outra leitura também interessante de se fazer é o livro da Miséria da Biblioteca Escolar. Miséria, que eu não vou lembrar agora o nome inteiro, mas é do Silva. Ele fala dessa miséria, do desencontro que existe entre a educação e a biblioteca, né? E a miséria da biblioteca escolar. Se eu não me engano, é a Cortez Editora. Questões da nossa época, de 99, Valdec Carneiro da Silva. Isso, ele mesmo. Miséria da Biblioteca Escolar, que é um livro muito bom para a gente entender o poder que existe no encontro entre educação e biblioteca. É um encontro que realmente que é muito poderoso, sabe? Muito poderoso, assim, se a gente conseguir, acredito, a gente possa não estar mais aqui, mas acredito, assim, tenho muita fé, quanto militante que somos, não podemos, né, ter a esperança do verbo esperançar, como diz Paulo Freire, de que esse encontro ele vai se dar ainda para as comunidades, para as pessoas, entre a biblioteca e a educação, de uma forma cada vez mais potente, em todos os territórios. Porque até a questão da memória brasileira, a relação da ditadura, essa coisa da escola sem partido, o próprio movimento agora do 7 de setembro, ele tem a ver com o desencontro da memória. Essa idolatria ao autoritarismo, ele tem a ver com o desencontro da memória do Brasil. E o Paulo Freire fala isso nessa primeira carta. A importância da história, da gente fazer militância com história e não anti-histórica.
mas com história. E a memória, ela é um insumo fundamental de trabalho das bibliotecas. E assim como da educação, porque a biblioteca, ela é o equipamento cultural no território brasileiro em maior número. Então, ainda que são poucas, mas é o que tem de maior número, mais do que museu, mais do que arquivo, Exato. mais do que centro cultural, mais do que centro comunitário, são bibliotecas. Então, isso é uma pesquisa que saiu pela Rede Ibero-Americana de Biblioteca já faz um tempo. Então, assim, se a gente fazer esse encontro de educação, de memória, a gente vai poder construir uma relação onde, no futuro, as pessoas vão entender que não faz sentido idolatrar um torturador. Que não faz sentido a gente idolatrar uma fase da nossa história que já passou. Porque a história nos fala isso, mas como é que a gente vai mediar a história? Como é que a gente vai montar estratégias? Então, o encontro de educação, de sala de aula, de biblioteca e comunidade é fundamental nesse processo. Fundamental de preservação e mediação da memória, né? Um país sem memória repete os erros, né? Então, vamos para os encerramentos. Só ver aqui as mensagens bonitas. A Willy falando, suas atividades são maravilhosas. Amando suas explicações e indicações. Parabéns. Que maravilha, o Elvis falou. Eliana, obrigada. Eliana Rodrigues, Biblioteca Solar, Meninos de Luz, do Rio de Janeiro. Vendo. Live sensacional, já me aguçou muitos sentidos e ideias, Dandara. Muito importante esta live, depois mais gente vai poder aproveitar seu conteúdo. Eu vou tentar salvar aqui, gente, nas minhas limitações digitais. Eliana, resistência, esperançar, fundamental encontro tão poderoso, parabéns. Aí, ó, a Bela, deve ser sua conhecida, obrigada por tanto, incrível. Acho que tem várias pessoas que trabalham com você, eu te conheço. Sim, a Bela, nossa, parceiríssima de tudo, assim. Tem muito que conversar com a Bela também. Que ótimo. Mas, ó, eu quero agradecer, assim, maravilhoso. Sempre é bom te ouvir, porque você vem com uma construção já que você percebe que já está ali há muito tempo. Bacana as suas referências que você trouxe. Isso me faz pensar quando as pessoas perguntam, lê Monteiro Lobato. Eu falo, gente, tem tanta coisa já produzida boa, bacana, que não precisa substituir, mas não precisa dar tanta ênfase, né? Então, assim, há outras escritoras, outros escritores, negros, que podem muito bem estar ali junto, ou até em mais ênfase. Enfim, a gente não precisa ficar discutindo naquela coisa que não precisa mais, né? A gente discutir, claro, traz de forma crítica, mas sim, pensar que existem um acervo gigante aí que pode contribuir muito mais e eu acho que hoje você trouxe essas referências para muita gente. Então, ótimo, porque além da fala espetacular, ainda trouxe exemplos de livros aí que podem, no caso, esse do Obama, eu quero para mim, assim, falou logo da Oiá, né, que é da Inhansão, eu acho acho que é essa mitologia que a gente está tão perto e tão longe, né, a gente fica só na mitologia greco-romana e, infelizmente, não conhece as que estão aqui nas raízes do país. Então, assim, obrigada, Suelen, imensamente pela generosidade da disponibilidade, né, porque eu acho que estar disponível é um ato, assim, hoje que eu preciso realmente enaltecer, porque é raro. Disponibilidade não é brincadeira, gente. Aproveitem as pessoas que realmente estão a fim de trabalhar. Eu acho que é isso, a gente encontrar os nossos pares, encontrar pessoas que acreditam nesse verbo esperançar, não como uma espera passiva, mas que é um esperançar atuante, que a gente precisa não só fazer a nossa parte, mas também tentar compartilhar e expandir o que a gente, né, aprende aos poucos, porque a gente nunca vai saber tudo, e isso também não é um problema, né? Não é um problema. Não é um problema. É bom, né? Tira um pouco da arrogância, que é algo humano também. Então, muito obrigada, Su. A gente se vê aí nos próximos encontros. E sim, no dia 25, né, que é a última live, nós 4 estaremos, e aí você vai voltar também com outras questões das outras cartas, enfim, isso está sendo maturado. Mas aí fica o convite para quem curtiu também aparecer aqui no próximo sábado às 11. A gente tem
No caso, a Ana Cláudia com "não se recebe democracia de presente". Ah, Foi maravilhosa. aí, que é uma frase de uma das cartas que está no Professora Cíntia Não. E aí a Ana Cláudia pescou essa frase e vai ser mais ou menos o mote da nossa conversa no sábado que vem. Então, Su, muito obrigada. Parabéns Muito pelo obrigada. trabalho, pela pessoa que você é, pela pesquisadora que você é, enfim, a profissional que é também. E é isso. Ah, obrigada, Muzi. Um prazer enorme estar aqui. Admiro seu trabalho muito. Tô amando aprender com você. Adoro muito A aprender com troca, você. troca. Recíproca. É, tá sendo aprendizado maravilhoso. Então é isso. Tamo junto. Ótimo. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui. Obrigada a todos também que participaram. Só ver se eu consigo. Ai, me ajuda aqui, Su. Você Deixa quer. eu ver se eu. Como é que eu faço para salvar, né? Tem que terminar e salvar. Se eu Olha, apertar só o X lá e não perde, né? deixa eu ver aqui. Eu acho. Eu acho. Deixa eu ver. Porque assim, eu sempre faço live pelo YouTube, pelo. Não, eu também. Eu vou Mas eu apertar o X. acredito que quando você fechar, ele vai aparecer uma opção de salvar. Tá, eu vou apertar o X aqui. Se eu me lembro, eu fiz Ai, uma vez foi. pelo Instagram. Vai Então, aparecer essa. tá aparecendo terminar agora. Então, beleza. Beijo Beijo. Bom final de semana pra nós. a todos. Tchau, tchau.